certo? Esse daqui também foi feito. Aqui o que eu tô vendo? Um hidrogênio ligado a 2, porque ele tá aparecendo como 3 picos, então ele tem 2 vizinhos. Aqui eu tô vendo 2 hidrogênios, só que ligado a 1, porque ele tem 2 como multiplicidade aqui. Então, aqui significa que eu tenho que montar as peças. E não dá para inventar, né, moléculas orgânicas que não existam. Então, aqui, se esse representa um hidrogênio, mas ele está ligado a 2, significa que é um CH ligado a um CH2. Esse daqui tem 2 hidrogênios. Estou vendo aqui, ó, pelo 2. Aqui eu estou vendo que é 1. Aqui ele apareceu como 3, então ele tem 2 vizinhos, tá aqui. Esse daqui, ele tem um vizinho, e então esse é esse pico aqui. E esse é esse pico aqui. Certo? E eles são vizinhos, né? Eles estão grudados. O que mais que eu tenho? Eu tenho nitrogênio e eu tenho 2 cloros. Esse grupo que aparece meio larguinho aqui, em 4,5, deve ser um NH. Então, é um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Mas a gente precisa seguir a ordem. Então, aqui deve ter um NH também. Então, seguindo a ordem, como é que eu vou resolver esse exercício? Primeiro passo, calcular o IDH. Então, vou transformar essa estrutura em um alcano. 6H5. Ficaria C6, N igual a 6, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, menos a molécula original. Aqui vai dar quebrado, porque a gente tem nitrogênio e tem cloro na estrutura. E a gente não fez nenhuma correção. Então, 14 menos 5 vai dar 9, dividido por 2, vai dar 4,5. 4,5 saturações. Provavelmente, o que a gente tem? Um anel aromático. E aqui a gente está já em 7. O deslocamento aqui é 7. Então, aqui tem 6 carbonos. Realmente deve ter um anel aromático. Daí, em algum lugar, tem um NH2, que está aqui. Em algum lugar desse anel. Tem algum carbono ligado a esse NH2? Não, porque eu só tenho 6 carbonos, senão não daria para fazer o anel. Então, aqui, NH2. E eu tô vendo esse grupo de hidrogênios que eu coloquei aqui como um CH ligado a um CH2, mas
sabendo que tem um anel, então ele deve ser um pouco diferente. De que jeito? Então, a gente tem 5 hidrogênios. Aqui já usamos 2. E temos 2 cloros. Só que esses hidrogênios não estão aparecendo como singletes. Então, eles não estão sozinhos. Então, como que deve ser? Deve ter uma simetria aqui, cloro, cloro, e aqui, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Esse daqui está ligado a 2, então ele aparece como um triplete. Esse daqui. E esse daqui está ligado a 1, e esse também está ligado a 1. São 2 hidrogênios ligados a 1. Então, essa é a melhor proposta que a gente tem. Vocês podem pensar e ir contra essa minha proposta. Encontrar uma outra proposta de molécula. E aí eu vou ter que avaliar. Será que seria também possível? Aí eu vou ter que olhar. Ah, mas com esse deslocamento, com essa característica, com esse número, se não tiver nenhuma falha, às vezes pode ser, inclusive, possível ter mais de uma proposta. Mas, em geral, não tem. Em geral, só existe uma única possibilidade. Tá bom? Ok? Então, o que a gente usa? A gente usa a sequência, a gente usa tudo que está aqui na informação, mas, às vezes, a primeira possibilidade acaba sendo um pouco diferente. Então, aqui eu pensei CH, CH2 só para atender isso daqui. A hora que eu olhei IDH, esse deslocamento que é bem alto, que não é típico de um alcano. Então, o que eu visualizei? Que, na verdade, era um anel, que, então, esse hidrogênio é que está ligado aqui. Então, aqui é um hidrogênio. Ele tem quantos vizinhos? Ele tem 2 vizinhos, porque ele está aparecendo como um triplete. Então, esse hidrogênio tem 2 vizinhos. E esse daqui? Ah, esse daqui representa 2 hidrogênios. Quantos vizinhos ele tem? Um só. Por quê? Porque ele está aparecendo como um duplete. Então, quem é esse daqui? Esse daqui é esse e esse, que está ligado a um só. E o resto? Ah, tem 2 cloros, tem um nitrogênio. E esse é igual a esse, então quer dizer que eles têm os mesmos vizinhos. Então, aqui é Cl, Cl, e o NH2 está aqui. 1, 2, 3. Aqui tem o NH2. Então, 5. E aqui Cl, Cl. Ok? Certo, pessoal? Como que vocês vão tirar dúvidas se não fizerem perguntas? E pior, né? Se não tentarem fazer. Aí fica muito difícil, tá bom? Esse exercício também foi feito, mas eu vou fazer o seguinte: 10 minutinhos para vocês tentarem fazer esse exercício aqui, ó.
Essa lista de exercício vocês têm, né? No portal. Peraí, que tá difícil aqui. Ele me obedecer. Vou fazer o seguinte. Pronto. Então, esse daqui é o C8H9BR. Gustavo, você percebeu que eu não usei nenhuma vez a tabela, né? Sim, percebi, professor. Então, algumas coisas eu tenho a noção da ordem. Então, eu sei que um CH3 é mais à direita e o aromático lá na região do 6, 7, 8. Aham. Mas é complicado a gente tentar usar a tabela para ter uma resposta específica, tá bom? Então, é só em último caso, tipo assim, se naquele que eu coloquei lá, acetona, eu coloquei C dupla O, se eu ficasse em dúvida, será que é uma acetona ou será que é um éter? Aí eu poderia tentar olhar a tabela para ver se alguma coisa me ajudava. Uhum. Entendeu? Então, é meio que assim. Ó, na questão da sua atividade, eu consegui fazer a 2 e a 3. A que eu empaquei mesmo foi a 1. Nessa questão de olhar para os compostos e conseguir pegar que vizinhos ele tem, para poder ver se ele vai ser um tripleto, se ele vai ser um dupleto. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, então. Tenta fazer esse daqui, todo mundo aí, tentem fazer esse daqui. E façam, então, aqui um outro exercício. Esse aqui, ó. Esbocem o espectro. Vou colocar aqui. Você consegue pegar um aromático? Sim, vou desenhar aqui. Então, vou fazer esse daqui. Tá? Então, tentem fazer aí. Esse exercício é o último da lista. E esse daqui, estou colocando agora para vocês. É um aromático com C dupla OCH3, que é um grupo acetato, e um Cl, ok? Para esboçar o espectro. Então, vou dar aí 10 minutinhos para vocês, e aí eu volto aqui.
Deixa eu ver. A Daniela perguntou esse DH que calculou, por que deu 14? Você multiplicou 2, os carbonos, aí deu 12, aí você somou mais 2. Sim, Daniela, essa é uma pergunta bem lá do começo, lá de infravermelho, lá de orgânica básica. Alcanos, como que é a estrutura básica de um alcano? 2N mais 2. É isso que eu estou fazendo para calcular o IDH. Então, isso daí está escrito nessa apostila de interpretação e já estava, né, nas de infravermelho e etc. Mas, na verdade, é da orgânica básica. Alcano, 2N mais 2. Alceno, 2N. E alcino, 2N menos 2. Ok? Então, se eu tenho 6, eu multiplico por 2, deu 12, mais 2, realmente dá 14. Tá? E todos os outros que eu fiz seguindo essa mesma lógica, tem que transformar no alcano. E aí eu subtraio da fórmula original. Tá bom? Então, pessoal, ó, vou esperar aqui um pouquinho. Daqui a 10 minutinhos eu volto, tá? Mas tentem fazer de verdade. Vejam aí a apostila, vejam os exercícios e tentem encontrar a resposta, tá bom? Já vem.
E aí, pessoal, fizeram? Ednilson, o composto que eu pedi para esboçar aqui, o espectro, é esse daqui, ó. Que foi o único que eu inventei aqui na hora, né? Inventei agora. O outro exercício que eu tinha pedido aí para vocês tentarem, na verdade, está na lista de exercício, e ele já foi até corrigido em aula. Então, é esse daqui, que era para fazer o exposto do espectro. Agora, esse daqui que era para resolver e encontrar a estrutura, é da própria lista de exercício. Ok? Vocês tentaram fazer? Posso. Você tentou, Daniela, e chegou em alguma coisa? Não entendi o que você quis dizer. Você tentou, chegou no 4,5 de intensidade? Só conseguiu fazer o IDH 4,5 de insaturação, você quis dizer. Daí agora você tem que olhar os grupos, tem que olhar quantos vizinhos, todo o esquema que a gente fez. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Gustavo, o exercício é o exercício aqui da lista que eu enviei para vocês, o exercício E da lista. É esse espectro aqui. Vou esperar mais 5 minutinhos para vocês terem dúvidas aí.
E aí, pessoal, conseguiram? Ô, Glaucio, Oi. então, eu consegui achar 4,5 de insaturação. Eu consegui ver os picos, né, que ele ali mostra quantos gênios tem em cada um e o deslocamento deles. Então, vi se é triplete. Quando é 4, como é que chama? É tetraplete ou não? Pode ser. E vi que tem 2 duplete. Ah, Aí, como tem 4,5 de saturação, eu vi então que tem um anel. certo. Pela questão dos 2 picos no início, então, um sendo triplete e o outro tendo 4, então eu deduzi que um é CH3 e o outro é CH2. Só que ali eu não estou conseguindo agora aonde eu encaixo o bromo. Porque esses 2 picos que estão na frente, um seria do anel. Mas os 2 que estão na frente, os 2 têm um vizinho, não tem? Ó, então, você achou um anel. Aí você sabe que aqui tem 2 vizinhos, aqui Isso. tem 3 vizinhos. Aí aqui você já tem a resposta de quantos são os números de hidrogênio, certo? Uhum. Então aqui tem 3, que tem 2 vizinhos, então CH3 com CH2. Certo. Aqui tem 2 com 3 vizinhos, então é o CH2 com CH3, então eles devem estar ligados, ok? E esses hidrogênios aqui, que é o de 739 do deslocamento aqui, são 2 hidrogênios, que são do anel. Então, aonde que eu vou encaixar o bromo? Na única possibilidade que separa e que não atrapalhe essas multiplicidades que a gente viu. Então, o Então, bromo nem aparece como pico. não, aqui é só o que tem hidrogênio. Tem. Recapitulando, Rmn de próton. Então, tudo que a gente está vendo aqui não tem carbono, só tem hidrogênios. Certo? Eu estou Certo. olhando hidrogênios. A única indicação que o bromo poderia dar é pelo deslocamento que ele poderia causar no hidrogênio, por ele ser eletronegativo. Uhum. Então, a estrutura no meu, como ficou, foi um anel aromático ligado a um CH2, CH3 e uma outra ligação ligando bromo. Então, o que a gente consegue? Pelo IDH, a gente confirmou o que esse deslocamento aqui já indica, porque aqui já é típico de anel. Então, confirmamos um IDH 4,5, que significa anel. Aqui tem um ligado a outro e tem outro ligado aqui. Então, 2 hidrogênios nesses 2 grupos. Então, eles são vizinhos. Então, esse vizinho desse. Por isso que são dubletes aqui. E aqui, igualzinho. Por isso, 2 e 2. E aqui tem que vir o CH2, CH3, porque eu sei que aqui que tem um CH3 e aqui eu sei que tem um CH2, e eu sei que eles estão ligados pela multiplicidade que eu estou vendo. Então, esse daqui são 3 hidrogênios, 2 vizinhos. Aqui eu sei que são 2 hidrogênios e tem 3 vizinhos, por causa do quarteto.
Então, aqui, 3 hidrogênios, 2, 2 e 2. Então, só está faltando o BR. Então, significa que ele está aqui. Por que que eu não escrevi o BR em outra posição? Porque se eu colocasse o BR aqui, não ia ter o vizinho que eu tô vendo que tem aqui no anel. Se eu colocasse em qualquer outra posição, também não ia ter. Então, tem que existir essa simetria. Então, é um anel substituído dessa forma. Se eu colocar o BR em qualquer outro lugar, não vai dar certo essa simetria que eu estou vendo aqui. Então, aqui são 2 hidrogênios iguais, aqui também são 2 hidrogênios iguais. Eu consegui, esse aí eu consegui montar certinho, ficou exatamente igual ao seu. Ok. E o resto, pessoal? Chegaram aqui? Como é que vocês... Daniela conseguiu? Ednilson? A dúvida era onde pôr o BR? Colocou o bromo errado? Então, vocês devem ter percebido pelos outros exercícios que eu fiz hoje aqui de novo, que a gente vai... Aí talvez vocês estejam dizendo, para mim é fácil porque eu já sei. Eu não tenho a resposta desse exercício, eu estou fazendo exatamente aqui do mesmo jeito que vocês estão vendo. Só que, com o tempo, a gente vai realmente ficando um pouquinho mais habilidoso, como tudo, né? Como andar de bicicleta e qualquer outra coisa. Mas o detalhe é que não tem outra possibilidade, que foi isso que eu falei também naquele outro exercício com o cloro. Não tem onde eu colocar o BR aqui que não vá contra alguma coisa. Então, se por acaso eu escrevesse o BR aqui, ó, nesse lugar, aí eu ia ter aqui um hidrogênio. Ia ficar 4 hidrogênios, mas nessa posição aqui. Aí o que ia acontecer? Esse hidrogênio que ia estar nesse lugar aqui, ele ia ter 2 vizinhos. Então, não ia ser aqui um dublete, ia ser um triplete, porque ele tem 2 vizinhos. E esse daqui também ia ter 2 vizinhos, então ele também ia ser um triplete. Não é o que eu tô vendo. Então, não pode ser essa molécula. Aonde mais eu poderia colocar o BR? Poderia colocar aqui, ia dar na mesma, poderia colocar aqui, ia dar na mesma. Então, o único lugar que eu tenho para pôr é aqui. Porque aí sim, um vai ter um vizinho, um vai ter um vizinho. Então, dublete, dublete. Certo? E aqui eu sei que o CH2 está ligado ao CH3. Então, ele tem que estar nessa outra ponta aqui do anel. Então, por falta de possibilidades, quando a gente tem menos experiência aqui, ou menos chance de enxergar de primeira, é possível que a gente comece a escrever várias opções. Só que a hora que você escreve, você vai conferir pelo próprio espectro, você acaba percebendo que não pode ser. Isso não dá, isso não dá, isso não dá. E aí você vai descartando, isso não dá, não dá, não dá, você vai cortando, cortando, até que sobe só uma opção. Nesse tempo que eu estava esperando aí vocês fazerem, eu achei o que eu estava procurando, que eu não estava achando aquela hora, que é essa mesma lista já resolvida, porque como eu disse, eu já fiz tudo isso aqui em sala, né, em aula. Então, essa lista aqui, que é a lista que eu enviei para vocês, eu já tinha feito. Então, tá aqui, ó, esse exercício que eu fiz hoje de novo. Então, a questão... Aqui eu fiz a conta, inclusive, dos hidrogênios, né? Quando a gente não tem escrito, a gente faz a conta pela regrinha de 3. Aqui, o espectro de carbono eu não usei, mas estava também disponível. Esse daqui também é o exercício que tem lá na lista, que é para descobrir qual dessas realmente é a dona desse. Então, aqui é um caso típico. Poderia ser qualquer uma dessas. Mas a hora que eu vou olhando com detalhes, eu vou percebendo, mas isso não dá certo. Isso não dá certo. Aqui, por exemplo, ó,
não tem CH3 e CH2 nessa molécula. Então, essa daqui é a primeira que eu descarto. Aí, eu percebo, aqui o aromático, tá certo, 2 e 2. Então, é um anel que tem duas substituições aqui na posição para. Todos têm. Então, por aí eu não descartei nenhum. Ah, mas aqui eu tô vendo um grupo que não tem vizinho. Então, esse teria 2. Então, não é. Esse daqui dá, mas aí esse CH3 e CH2 teria um deslocamento maior porque está ligado ao oxigênio aqui. Então, não é. Entenderam? Então, eu vou descartando. Mesmo que no começo eu escreva várias possibilidades, no final só vai sobrar uma, ok? Dificilmente vai existir uma dúvida que a gente não vai conseguir resolver. Esse daqui é aquele que eu fiz agora há pouco, né, com os 2 cloros. Também não tem outra possibilidade, porque se eu colocasse esse hidrogênio em qualquer outra posição, se eu não fizesse essa simetria, não ia dar certo essa multiplicidade que está aqui. E por último, esse daí do bromo. Então, ele está aqui resolvido também. CH3, CH2 e 2 hidrogênios. Então, só temos essa possibilidade. Ok? Então, eu não posso dar outra dica para vocês, além de façam tudo de novo, que vocês vão perceber que com a experiência vai ficando fácil. A gente vai começando a enxergar o que antes parecia super difícil, tá bom? E no caso aí desse exercício que tá aqui na lista como primeiro, que é para propor o espectro, para desenhar o espectro, que eu pedi aí para vocês também tentarem fazer aqui, usando esse daqui, então a gente vai ter que também desenhar um espectro que não vá contra nenhuma das regras. Então, vamos ver, ó. Uma escala. Daí, aqui a gente vai ter o 0. Então, aqui é o 0, né, do nosso padrão, deslocamento em ppm. Aí eu começo a imaginar, bom, o que eu tenho aqui de hidrogênios? O conselho também que eu dou é que vocês tentem escrever primeiro, né, os hidrogênios, para não errar. Então, aqui tem hidrogênios, né, escondidos. Então, quantos hidrogênios a gente tem aqui no total? Tem esses 4 e mais esses 3. Esse daqui não tem vizinho, então ele deve aparecer, aqui é o 0, ele não vai aparecer muito perto do 1, porque ele está ligado ao oxigênio, então ele vai ter um deslocamento um pouco maior. Deve ser entre 2, 2,5. Então, eu vou colocar um pico aqui. Não tem multiplicidade. Por quê? Porque, deixa eu tentar fazer mais bonito assim. Então, não tem multiplicidade porque ele não tem vizinho. Não tem ninguém ligado a ele que tenha hidrogênios. Então, ele vai aparecer aqui como um singleto. Ok, tá aqui. Então, quem que é esse daqui? Esse aqui são os 3 hidrogênios desse CH3. E ele não tem vizinho.
Aí eu tenho, esses daqui são hidrogênios de aromático, então eles devem estar onde? Aqui na minha escala, eles devem estar entre o 7 e o 8, mais ou menos. Como eles são? Esse daqui tem vizinho? Tem algum hidrogênio vizinho a ele? Não. Então, ele deve ser um singleto também. Menor que esse, porque aqui tem 3 hidrogênios e ele é um só. Então, vou colocar aqui. Aí eu tenho aqui, ó, um hidrogênio que está ligado a 1, que vai ser um dublete. Esse daqui está ligado a 2, vai ser um triplete. E esse daqui também está ligado a 1, vai ser um dupleto. Esse é igual a esse? Não. Por quê? Porque esse está ligado a esse carbono que tem esse grupo, e esse está ligado ao carbono que tem o Cl. Então, aqui não tem uma simetria. Esse hidrogênio não é igual a esse. É diferente daquele outro que os dois eram iguais. Então, aqui eu vou ter esse daqui, esse pico aqui é um hidrogênio do aromático, que é esse daqui. Aí eu vou ter que representar um dublete aqui. Aí eu vou ter que representar um triplete para esse daqui. Vou trocar aqui a cor. Então, o do meio é maior. Aqui vai ficar meio apertadinho, né? Porque eu tô desenhando com triângulozinhos. Tá ocupando um pouco de espaço. Mas nada impede, né? Que a gente aumente aqui a escala. Vai ficar mais bonitinho. Esses daqui, então, são dubletes. Eu posso colocar de outra cor, para a gente lembrar que esse é um outro grupo, né? Diferente desse outro grupo. E vai aparecer um outro dublete por causa desse outro hidrogênio aqui. Então, quantos grupos de hidrogênio nesse espectro eu teria? 4 grupos. Esse, esse, esse. Opa. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Não tem simetria. Então, cada hidrogênio aparece diferente. Ok? Eu teria aqui mais um grupo.
Aqui. Então, esse daqui seria que está ligado ao cloro, que é o que tem maior deslocamento, e ele tem um vizinho. Esse daqui é o próximo, só que ele tem 2 vizinhos. Então, ele está aqui, como um triplete. E esse daqui é esse outro dublete aqui. Ok? O Glaucio, Oi. se fosse um OH, ele entraria num outro pico, né? Se tivesse OH. aqui no lugar do CL, um OH. Isso. Sim, ia ter um singleto, provavelmente aqui entre 4 e 5, mais ou menos, Uhum. porque o OH, ele não desdobra. Então, ele ia ser um singlete aqui, que geralmente é até bem intenso. Certo. Deixa eu tirar só mais uma dúvida. Eu queria entender um pouco melhor essa questão dele ser simétrico. Então, para eu saber se ele é igual ao outro ou não. Para saber se eu considero um único pico. Tá. Esse hidrogênio não é igual a esse, concorda? Por quê? Porque ele tem um vizinho que é o carbono Cl e ele tem aqui um outro vizinho que é o carbono C dupla O, OCH3. Ok? Certo. Esse daqui é igual a esse daqui? Não, por causa do vizinho. Não. Exato. Esse daqui é igual a algum outro? Tem algum Também. outro hidrogênio que tenha 2 vizinhos hidrogênios? Não. Não. Então, aqui eles são todos diferentes. Aqui, nessa molécula, se eu traçasse, ó, um plano de simetria, então, se eu pegar aqui e imaginar um espelho aqui, ó, só dessa parte, né, porque aqui é um BR e aqui é um CH2CH3, mas se eu colocar aqui, esse hidrogênio não é igual a esse? Aqui embaixo, ó, esse é igual a esse. Esse tá ligado a esse e tá ligado ao carbono BR. Esse também tá ligado a um outro carbono hidrogênio e também está ligado a um carbono BR. Esse hidrogênio também é igual a esse. Por quê? Porque ele está ligado ao mesmo caso aqui do vizinho e está ligado ao mesmo CH2CH3. Certo. Então, se eu fosse por números, esse hidrogênio aqui, ou se eu fosse por letras, né, sei lá, qualquer coisa assim, esse hidrogênio aqui eu ia poder chamar de A, e esse aqui também, de A, porque eles são iguais. Esse daqui eu ia poder chamar de B, e esse aqui também eu ia poder chamar de B, porque eles estão iguais, com os mesmos vizinhos e a mesma situação. Eles têm um vizinho, então esse tem um vizinho, esse tem um vizinho, então por isso que eles são dubletes. Uhum. Eu posso traçar essa reta que você passou aí, como se fosse um espelho, em vertical também? Eu tô falando isso, eu tô olhando pro exercício A da sua lista, e tem dois que parece que tem esse mesmo vizinho, só que daí eu teria que passar uma linha em transversal, uma linha em vertical. Também posso estar passando? Sim. Na verdade, quando a gente desenha um anel, ele é perfeito, né? Então, a simetria, ela tá onde a gente tiver realmente os vizinhos iguais. Certo. Ok. Ok? Só que assim, por exemplo, se eu dividisse o anel aqui, nesse caso, de assim, ó, né, como você está sugerindo,
esses dois não iam ser iguais. Por quê? Porque esse está ligado ao carbono Br e esse está ligado ao carbono CH3 e CH2. Então, esse é A e esse é B. Eles são diferentes. Certo. Agora, aqui embaixo é igual e aqui em cima é igual. Aham. Ok? Beleza. Tá. E aqui, nesse outro exercício aqui, não tem como a gente traçar, porque não tem aonde, né? É tudo diferente. Não tem nenhum lugar que fique igual. Pessoal, melhorou? Deu para entender? Elizabeth, o Rafael, a Larissa, o Eduardo que tinha ali se confundido com o bromo. Ok. Como eu disse, olha, esses exercícios aqui que a gente refez agora, nesse momento, eles já tinham sido feitos. E isso daqui já está lá no portal, tá? Então, essa resolução aqui, passo a passo, cálculo IDH, faz aí o grupo de hidrogênios, calcula o número de hidrogênios, verifica os vizinhos. Então, isso daqui já foi compartilhado com vocês, tá? E deve ter o vídeo disso. Se eu não perdi o vídeo, deve ter o vídeo disso. Então, ainda dá para tirar essas dúvidas vendo de novo essa aula aqui. Aí, depois dessa aula, eu fiz esses outros exercícios aqui, ó, que estão nessa outra lista. Foi um exercício adicional. Então, aí aqui tem o C2H4Cl2. Isso daqui também foi resolvido passo a passo, também foi disponibilizado para vocês. Então, tá lá. Ok? C9H12. C4H10O2. Tá bom? Então, isso daqui também foi resolvido e também tá no portal. E deve ter o vídeo também. Tá bom? Mais alguma pergunta por hoje sobre o RMN? A dúvida era toda essa, né? Sobre tudo isso mesmo. Ok. Então, qual que é a minha proposta aí? Eu vou esperar aqui mais 10 minutos, como se fosse um outro intervalinho que eu estava esperando aí vocês fazerem exercício. Eu vou dar a chance de vocês olharem de novo aqui para avaliação online, que eu estendi o prazo até o final de semana que vem. E eu não vou dar resposta, mas vocês podem perguntar alguma coisa. Então, 10 minutos para vocês tentarem fazer aqui, ó, fazerem um, pelo menos, aqui do primeiro, e um, pelo menos, aqui do segundo tipo de exercício, e me perguntar alguma coisa. Tá? Então, vou esperar aqui 10 minutinhos, e aí vocês podem tentar fazer e me perguntar. Ok? Porque aí eu queria falar um pouquinho de massas, fazer exercício de massas. Só para não confundir a cabeça, então, tentem fazer esses exercícios aí da prova, da avaliação, e aí eu tiro algumas dúvidas ainda, se vocês quiserem. Combinado? Combinado ou não? Ou vocês não querem? Não precisa. Tá, então vou esperar aqui, 10 minutinhos eu já volto.
E aí, pessoal? Fizeram dúvidas? Glaucio, surgiram algumas dúvidas. Certo. Eu consegui fazer praticamente todos os espectros aqui. Se eu tiver um CH, então ele está ligado a mais um CH, é o A, é o 1A. Então ele tem um dos vizinhos dele é um CH e um outro vizinho é um C ligado a outro C dupla OH. Do outro lado, eu também tenho um CH ligado a outro CH, também ligado a outro C. Eu posso considerar eles iguais? Não, só se for exatamente a mesma. Então, teria que ser um C dupla O do jeito que você falou, para a primeira opção. Entendi. Tem que ter assimetria mesmo para ser igual. Então são dois diferentes. São dois diferentes. Mesmo que a cadeia seja bem grande, então o que muda está lá na ponta, ainda assim é diferente. Entendi. Já Tá? na B, eu tenho vários CH3 ligados ao nitrogênio. Eu posso considerar eles iguais ou também não? Bom, aqui na B, esse CH3 que está embaixo, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho CH3 também. Esse que está ligado aqui ao nitrogênio, o próximo é um C duplo O. Aqui eu tenho o nitrogênio ligado a um carbono que está ligado a esse anel aqui de 5 pontas, certo? Ah, Então, eles são diferentes. certo. Não tem simetria aqui de novo. Que também é diferente daquele lá de cima. Que também é diferente desse aqui? Sim, Isso. que também é diferente daqui de cima. Então, todos são CH3. Então, o pico deles vão ter 3 picos próximos, certo? Próximos, esses daqui estão mais perto do C dupla O do que esse, então esse vai ter um deslocamento menor. Uhum. Tá certo. E todos são singletes porque não tem vizinhos. Uhum. E na C, então vão ser 2 picos idênticos, né? Porque são simétricos, mas vai ser um único pico porque não tem vizinhos. Sim. Então, aqui, esse espectro aqui, na verdade, tem um pico só. Uhum. Que é correspondente a 4 hidrogênios. Certo. E a D também não vai ter D, porque uma é Cl e outra é CH3. Então, vai ter uma simetria entre os CH2. Não. Nenhuma simétrica. Não. Todos são diferentes. Professora. Só aqui, ó, esses dois CH3 aqui, eles estão ligados assim, mas se você escrevesse um para cima e um para baixo, que você teria um carbono com hidrogênio com 6 vizinhos. Certo? Então, só esses que são. Esses são iguais. Certo. Oi, Ednilson. Ah, não, essa D aí, que na verdade esse CH3 da ponta esquerda, ele tem, então não são 4, um vizinho só, né? São 6, então vai ser? Esse CH3 aí. Esse hidrogênio
ele tem muitos vizinhos, ó. Esse Isso. hidrogênio aqui, ele tem 2, 5, 8 vizinhos. Vai gerar noneto, 9 picos. 9 Isso. picos, né? Agora esse da ponta aí vai gerar só 4 picos. Esse, tanto esse CH3 quanto esse CH3, só tem um vizinho. Um vizinho. Então, ambos são dubletes. Dubletes. Tá. Uhum. Aí o da ponta direita, ele vai estar um pouco mais afastado, né? Ah, não, esse CH que tá ligado ao CL, que vai estar mais afastado, né? Porque ele tá ligado ao CL, né? Ele vai estar um pouco mais longe, né? Vai. Mas se eu comparar esse CH3 com esse CH3, esse daqui tem um deslocamento também maior que esse, porque ele tem um vizinho, que é o carbono, ligado ao Cl. Tá. Ok? Ok. Aí naquela letra A lá, o hidrogênio que está ligado com o oxigênio, aí ele vai ficar bem afastado, mais ou menos em torno de 12, e com mais baixinho, mais largo também, ou não? Esse daqui é um hidrogênio de um ácido carboxílico, então ele é bem mais ionizável do que qualquer outro hidrogênio que a gente tem, por causa dessa ressonância aqui da C dupla O, né? Então, realmente, ele vai ter um deslocamento do que seria a ponta dessa escala, acima de 10, mais ou menos, e ele não é muito bonito, assim como esse hidrogênio do nitrogênio aqui, ele tende a ser um pouco mais baixo. A gente também tem que colocar a intensidade correta, Glaucio? Aproximado, né? Então, aqui, por exemplo, né, que você está vendo tantos picos assim, aí você deve, pelo menos, ter a noção de que é um pouco maior. Uhum. Quando a gente tem singletes, é bem mais fácil, porque seria realmente bem proporcional, né? Já que a gente faz a regra de 3 e chega no número certo. Então, um singlete, 3 hidrogênios, tem que ser maior que um singlete de 1 hidrogênio, 3 vezes maior. Quando a gente faz a multiplicidade, aí fica um pouquinho mais difícil de escrever o quanto maior ou menor ele vai ser, porque quebra o pico. Mas deveria, pela integração, representar também a intensidade relativa ao número de hidrogênios. Uhum. Mas aí pode ser aproximado. Ok. Ok? Mais alguma pergunta? Eu fiquei um pouco de dúvida na 2A também, que são 3 picos. Então, um desses picos, o primeiro, na verdade, o 7,5, é do anel, seria do anel, e aí sobrariam mais 2 picos. O primeiro eu considero como CH3, e esse, em torno de 5, eu considero como OH. Só que na estrutura que eu montei, sobraria ainda um CH2. Só que esse CH2 não teria vizinhos. Então, ele não aparece no gráfico, certo? Ele sempre vai aparecer. Se tem hidrogênio, então a estrutura que você desenhou está errada. Entendi. Tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Exatamente a mesma sequência que a gente fez. Primeira coisa, IDH. Daí você fez IDH, confirmou que deve ser um aromático. Legal. Isso. Aqui está destacado que só tem um pico. Certo? Uhum. Então, tem um grupo só de hidrogênio aqui, que não tem vizinho. Ok. Daí eu tô vendo aqui, o IDH deu quanto? 5. 5. Então, esses 2 oxigênios têm provavelmente uma outra insaturação, que não é só o anel, certo? Certo. Então, tá. Então, tem um anel, tem um carbono com esses 2 oxigênios, e sobrou ainda 2 carbonos, porque são 9 carbonos no total. Certo? Certo. Aqui, você
você já tá imaginando que tem um CH3, só que ele não tem vizinho. Então, não deve ser só um CH3, devem ser quantos CH3? 2. 2 em posições diferentes do mesmo anel, certo? Uhum. É isso que você tem que tentar escrever. Não tem CH2, porque se tivesse CH2, ele teria vizinho. E ele teria um outro grupo aqui, né? Entendi. Existe outra possibilidade? Procura outra possibilidade e tenta escrever. Como eu disse, né? Quando a gente tem um pouco mais de fazer todo dia, toda hora e tal, você pega o jeito, às vezes a molécula meio que aparece. Mas quando você não tem, o que você faz? Escreve várias possibilidades, começa a desenhar tudo que poderia ser. Um anel com 3CH3. E aí pensa o que poderia acontecer com esses oxigênios. Um anel com C dupla OH. Um anel com C dupla OCH3, que seria um grupo éster. Um anel, enfim, vai escrevendo e aí vai vendo o que é possível e o que não é. Tá. Ok? E, Glaucio, por último, o que eu tive mais dificuldade foi o C. Então, na questão que eu te disse que eu consegui, a única coisa que eu consegui enxergar nele foi um ácido carboxílico, só que o ácido carboxílico ele é muito distante, né? Cerca de 10 a 12. E aí ele não encaixa. Eu digo por conta da molécula mesmo, C3H7NO2. Se você tem um N aqui, você só tem 3 carbonos, a primeira coisa que você pensaria é que tem um grupo NO2 e não um ácido carboxílico. Mas, o que a gente tem que olhar? A mesma coisa de sempre. Fizemos IDH, não tem anel, porque também não tem como ter, né? Só tem 3 carbonos, mas tem saturação. O IDH deu meio, só que pela aquela regrinha, quando tem N, soma mais meio, daria uma insaturação. Sim, que deve ser um N dupla O. Uhum. Certo? Pode ser um N dupla O, né? Vamos supor assim. Aí aqui eu tô vendo o quê? Eu tô vendo um triplete. Então tem que ter 2 vizinhos. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 5 vizinhos. Então CH3 e CH2. Eu tenho 3 carbonos. Então aqui estão os 3 carbonos, ó. Esse é um CH3 ligado a um CH2. Esse daqui deve ser um CH2 ligado a um CH3 e a um CH2, e esse daqui é um outro CH2 ligado a um CH2, certo? Uhum. Então, eu tenho que escrever isso. Se forem mesmo dessa forma, não tem como ter um ácido carboxílico, porque não sobraria carbono. Certo. Concorda? Uhum. Daí aqui ainda teria hidrogênio. Então, vamos ver. CH3, CH2, CH2. Já ocupa o 7. Entendi. Então, não sobra mais para ter outras coisas. O que sobrou? O NO2. Não, agora que você me disse da questão do NO2, já clareou. Na verdade, às vezes, a resposta mais fácil é a resposta certa. Uhum. Então, antes de ficar pensando em outras coisas, a gente tem que, até pela própria estrutura, né, ver o que seria mais provável. Certo. Não, já deu bastante para mim. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Agora eu já não sei mais se eu dou alguma coisa de massas, se eu deixo quieto, deixo vocês fazerem exercícios aí.
É que são 9h30 ainda. Só que hoje eu ia fazer exercício de massas. Daí eu imagino que vocês não vão prestar muita atenção, né? Pelo menos quem está assistindo agora. Porque não vai querer uma outra técnica na cabeça. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer, pensando pedagogicamente, né? Bom. Ô, Rafael, você tem que botar a sua cabeça para se esforçar aí, porque a gente precisa terminar esse semestre. Não tá off, não. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tinha deixado até aberto já para falar com vocês do exercício, então, de massas. Mas eu vou deixar, então, para outra aula e vou parar por aqui hoje só com essa revisão, então, do RMN. Só para não entrar com um assunto diferente. Vou pedir para vocês tentarem, então, aproveitar, né, para já ir estudando e ficar tudo certinho no RMN, dá a lida na apostila, verifica a questão das multiplicidades, tira também as dúvidas aí, porque tudo isso que a gente fez está relacionado, é claro, com a questão teórica, né? Então, já tirem essas dúvidas e façam o exercício aí da avaliação online, com certeza, assim, né, com aquela segurança. Daí, então, eu queria falar da espectrometria de massas, mas, de novo, a gente tem que fazer a interpretação. Na última aula, eu cheguei até aqui e comecei a mostrar algumas interpretações já supondo um espectro de massas. Para a gente juntar aqui os fragmentos, né, e chegar nas moléculas. E acaba confundindo um pouco, então eu não vou fazer exercício disso agora, tá? Vou deixar, então, o resto aí da aula para vocês estudarem, tentarem fazer aí a lista o melhor possível, e quem sabe, né, se sobrar um tempinho, vocês começam a olhar um pouquinho para a espectrometria de massas para a gente fazer exercício na aula que vem, ok? Tá bom assim? Então, hoje eu fui bem boazinha, né? Respondi bastante coisa aí de RMN, né? E não vou, então, trabalhar nesses exercícios do massas, porque eu acho que não seria muito produtivo, já que vocês estão pensando na RMN ainda. Tá bom? Então, vou encerrar a aula por hoje por aqui. E vocês aproveitem, né? Aproveitem aí, já que teve esse tempo, que eu prolonguei aí a própria atividade online, que a gente teve esse momento para discutir os exercícios e tirem, então, nessa lista, tá? E melhor do que isso, né? Realmente entendam o que está acontecendo. Pessoal, então, boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Tchau, boa noite. Professora. Oi. Só um minutinho. Gustavo, você está aí ainda? Gustavo? Tá, só um minutinho, deixa eu ver o que o Ednilson quer perguntar, que eu preciso falar com você, só um minuto. Chega, Ednilson. Não, com relação a outra matéria lá que eu estou fazendo com a senhora, é da PS. É que eu não consegui um grupo ainda, né, e
Aí eu vi que já tem uma atividade postada lá, Uhum. a respeito do que é mais ou menos para fazer, né? Qual que é a primeira parte que vai ser entregue. Aí eu não sei, será que teria como fazer sozinho ou tem que ser realmente em grupo? Faz o seguinte, como eu não tive a resposta do pessoal sobre as equipes, que foi até o que eu cobrei na sexta-feira, faz essa atividade pensando em você sozinho, e aí eu vou verificar se Tá. tem alguma possibilidade de achar em outro grupo, Não, tá bom então. tá bom? Tá bom então. Obrigado. Gustavo, só a respeito do TCC, né? Porque eu te escrevi, você não falou nada. Então, a sua apresentação ficou confirmada para quarta-feira, Certo. mas você precisa encaminhar o que seria a versão final do seu artigo para a banca. Então, a banca é o professor Lucas, eu. Então, você precisa enviar por e-mail o seu arquivo do artigo em Word, Tá. a A última Elisângela versão. também tinha me pedido, eu mandei para ela. Mas agora à noite já encaminho para você e para o Lucas. A Elisângela não vai precisar dele para a banca, né? Mas a gente vai, porque aí a gente vai ter a correção que vai ser encaminhada para você poder entregar a versão final, Certo. tá bom? A respeito do trabalho, professora, eu consegui arrumar algumas coisas, mas outras eu ainda não consegui colocar nele, que eu estava deixando bastante na apresentação. Então, está praticamente pronto já. Eu acho que são alguns detalhes que vão ter que arrumar, mas eu mando para você. Manda agora, já. Tá, de qualquer forma, isso tem que constar, né? Porque é o trabalho que oficialmente vai ser apresentado, mas Aham, você tem 15 dias para fazer as correções que a banca, de qualquer forma, também apontaria para você, tá bom. tá bom? Deixa eu te fazer só uma outra pergunta. Se passar de 12 minutos, começa a perder ponto? Sim, Sim? sim. É um Tá. trabalho também verificar o que é mais importante e conseguir fazer a síntese. Aham. Eu apresentei para o Jefferson, né? Daí o Jefferson me deu algumas dicas para eu poder encurtar algumas coisas. E aí acho que agora vai estar dentro. Eu fiz a última apresentação que eu fiz, deu 11 minutos e 40, então acho que não vai ter problema. Então, tá bom. Obrigado, professor. Nada. Tchau, boa noite. Boa noite.